Dando continuidade, então, aqui, a gente agora então vai trabalhar esse segundo exemplo, onde eu tenho a transformação de R em R, ou seja, uma transformação do espaço vetorial unidimensional em outro unidimensional também. E aqui, então, está a minha transformação. Eu vou pegar o vetor que é só x e vou transformar em 3x mais 1, né? Vai ser um outro número real. Você fala para mim, isso é uma função do primeiro grau. O primeiro grau é uma reta, então é linear. Calma, não tire conclusões precipitadas. Quem é um vetor u, um v e o u mais v? Né? Pegando, então, um número real. O vetor u é x1, o vetor v é x2 e u mais v é x1 mais x2. Perfeito? Quem que vai ser a imagem do u? T de u, 3x1 mais 1. Imagem do v, T de v, 3x2 mais 1. Ok? Então, é essa a ideia aqui. Fiz a imagem dos dois. Agora eu vou somar essas imagens. Quando eu somo essas imagens, 3x1 mais 1 mais 3x2 mais 2, você concorda que o 3x1 e o 3x2 têm o mesmo coeficiente 3 que eu posso colocar em evidência? Então eu posso puxar para 3 que multiplica x1 mais x2 mais 2. A imagem da soma u mais v, quando eu aplicar ela na transformação, vai ficar 3 que multiplica x1 mais x2. Só que vai somar uma unidade e não duas unidades. A imagem da soma é isso aqui. Com isso, eu percebo que essas imagens elas são diferentes. A soma das imagens não é igual à imagem da soma. Logo, T não é uma transformação linear. E olha, eu não preciso nem verificar a segunda condição. Olha, se eu tivesse começado a verificar pela segunda condição e funcionasse, beleza? Poderia? Se você começar pela segunda e a segunda funcionar, você vai ser obrigado depois a verificar a primeira. Se você começar pela segunda e a segunda não der verdadeiro, também não precisa verificar a primeira, porque aí você já tem uma certeza que não é uma transformação linear. Tá ok? Vamos lá. Letra C. Uma transformação do R2 em R2, onde eu vou pegar o vetor xy e vou transformar em x ao quadrado mais 3y. Se eu vou pegar vetores x e y, vou pegar os mesmos u e v que eu peguei anteriormente. x1, y1, x2, y2, e a soma deles, x1 mais x2, y1 mais y2. Beleza? Imagem do u e imagem do v, basta aplicar aqui. Então vai ficar x1 ao quadrado mais 3y1 e x2 ao quadrado mais 3y2. E agora eu vou somar essas imagens, ok? Vou somar essas imagens. Então, eu vou fazer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e 3y1 mais 3y2. Só que, quando eu fosse fazer a imagem da soma, se eu aplicar essa soma lá na transformação, eu vou ficar com o quadrado de x1 mais x2 e o triplo de y mais y2, que é o que eu tenho aqui. O problema está aqui, ó. A imagem da soma seria x1 mais x2 ao quadrado. E uma soma elevada ao quadrado, você não distribui os quadrados, né? Não faz nenhum sentido. O que eu teria que fazer aqui? Um produto notável ficaria com quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nota que esse termo aqui, que está aparecendo aqui, aqui não aparece. Ou seja, esse cara e esse cara são diferentes. Então, se a soma das imagens não é igual à imagem das somas, da soma dos vetores, então T não é uma transformação linear. Beleza? Esse é o procedimento para verificar se uma transformação é ou não é linear. Ela é linear quando atende as duas condições e ela não é linear quando ela deixa de atender pelo menos uma. Ok? Uma coisa que a gente tinha comentado antes, lá no outro vídeo, né, que é uma característica interessante, é se uma transformação ela for linear, então a transformação do nulo, a imagem do vetor nulo, vai ser o próprio vetor nulo. Cuidado, a recíproca não é verdadeira. A gente pode voltar no slide anterior ali e verificar aqui, ó, realmente, se eu aplicar um nulo aqui, 0 e 0, 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0.
vai dar a imagem nula, mas isso daqui não é uma transformação linear. Ok? Com certeza. Então, muito cuidado. Se é linear, a imagem do nulo é nulo. Agora, se a imagem do nulo é nulo, não posso afirmar que é linear. Tá bom? Algumas transformações, elas são notáveis. Tem até nomes específicos para elas, são bem conhecidas. Por exemplo, a transformação identidade, que ela pega um vetor V e a imagem é o próprio vetor V, ou seja, multipliquei por 1, não mudei o vetor. E isso é a transformação identidade. Tá ok? Temos também a transformação nula. A transformação nula pega um vetor qualquer e transforma no vetor nulo. Ou seja, de todo esse espaço vetorial W que eu tenho aqui, o único vetor que vai aparecer como imagem é o vetor nulo na transformação nula. Tá ok? É uma transformação linear? Sim, é linear sim. A soma de duas imagens vai dar a imagem da soma, porque nulo mais nulo dá nulo. E a soma e a imagem de alfa U vai dar alfa vezes U, por alfa vezes a imagem de U, porque a imagem de U vai ser nulo, vezes alfa vai continuar valendo nulo. Tá ok? Existe, por exemplo, as simetrias. Simetria em relação à origem. Se eu vou mudar em relação à origem, eu vou mudar todos os sinais. Então a imagem de V é menos V. Né? Eu peguei o oposto ao V. Isso é simetria em relação à origem. Temos também uma projeção ortogonal. Né? Então eu pego um ponto do R3 e vou projetar no plano XY. Se eu vou projetar no plano XY, eu vou anular a cota dele, eu vou tirar o Z. Então eu vou transformar o Z em zero, ou seja, mantém o X, mantém o Y e o Z vira zero. É uma transformação. Temos também a projeção sobre o eixo X. Então eu vou anular tanto a cota quanto a ordenada, vai ficar só a abscissa. É uma transformação. E aí eu deixo de dica para vocês, tá? Quer testar um pouquinho as suas habilidades? Quer estudar um pouquinho? Verifica então cada uma dessas aqui se ela é ou não é linear. São, tá? Sim, pode ficar tranquilo. Mas fica aí como um bom exercício aí, tá bom? Algumas transformações também interessantes que podem aparecer. Quer ver que interessante? Às vezes a gente nem pensa isso como uma transformação linear. Um espaço vetorial V formado por polinômios de grau menor ou igual a n. Então, meu espaço vetorial é um espaço polinomial. E a aplicação que eu vou fazer é a derivada, onde eu vou pegar esse polinômio de grau n, eu vou derivar ele e vou chegar num outro polinômio de grau também menor ou igual a n. Ah, professor, mas não diminui aqui o grau? Sim, mas eu estou falando que são polinômios de grau menor ou igual a n, então está dentro desse mesmo conjunto. Concorda? O que essa aplicação derivada faz? Leva f em sua derivada f'. Ou seja, d de f, a imagem da função f, é f'. E aí a pergunta é, isso aqui é uma transformação linear? Vamos verificar então. Vamos ter que verificar o quê? As duas